Olá, pessoas. Eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do SCIA, diferente porque aposto em você. Nós hoje vamos dar continuidade às nossas técnicas de interpretação de texto. Hoje nós vamos trabalhar com algumas observações relacionadas a enunciado de questão. Como são os enunciados? Como é que os enunciados são oferecidos para nós em interpretação de texto? Nós temos um enunciado baseado justamente em identificação. Eles pedem para que você identifique. E Maviane, nós vamos aproveitar esse momento para falar um pouquinho sobre verbos. Por quê? Porque no momento em que eles solicitam que haja uma identificação, você tem que prestar atenção em classes gramaticais importantes. Mas Rosa é interpretação de texto. Mas existem classes gramaticais que são extremamente importantes para a interpretação de texto. São 4. A primeira delas é justamente o verbo. Se eu disser para vocês, eu tenho feito correções. E é a mesma coisa de dizer eu fiz correções? Mas vocês sabiam que o nome dado a essas duas estruturas é o mesmo? Vamos abrir aqui. Eu tenho feito as correções. E eu fiz as correções. Vamos lá. Quando eu digo eu tenho feito as correções e eu fiz as correções, a informação que eu quero passar é justamente a informação de fazer. Não é essa informação? Não é essa informação que nós temos? Eu tenho aqui o mesmo verbo. Só que neste aqui, nós temos o que nós chamamos de tempo composto. E esse aqui, nós temos o que nós chamamos de tempo simples. Olha, é muito simples identificar a diferença entre tempo composto e tempo simples. O tempo composto ele vai ser sempre constituído pelo verbo ter ou o verbo haver aqui no auxiliar. Sempre. Não pode ser um outro verbo. Se eu colocasse aqui, eu posso fazer as correções, eu tenho um tempo composto? Não, só porque eu tenho dois verbos não significa dizer que eu tenho um tempo composto. Na minha época de escola, eu achava que qualquer locução verbal era tempo composto. Eu só descobri quando eu comecei a dar aula. Para vocês perceberem, para vocês terem noção. Nós temos aí, gente, na escola, quantos aqui lembram de ter estudado realmente tempo composto na escola? Eu não lembro de ter estudado tempo composto na escola. E o tempo composto ele tem uma variação também significativa, extremamente importante. E é isso que nós vamos analisar agora, nesse processo aqui, para a identificação e interpretação de texto. Dizer que eu tenho condições de substituir o tenho feito pelo fiz, pois ambos são pretérito perfeito do indicativo, sendo um do tempo simples e o outro do tempo composto, a gente precisa entender várias coisinhas aí no meio deste enunciado. Não precisamos entender? Primeiro, precisamos entender o que é tempo composto. Já sabemos, verbo ter ou verbo haver na posição do auxiliar. E isso é um tempo composto. Verbo ter ou haver como auxiliar. Ok? O verbo ele tem alguns aspectos para serem analisados. E é por isso que é necessário que nós vejamos aqui um dos aspectos para analisarmos isso, tá? O que é aspecto? Aspecto diz respeito à duração da ação. O que é modo? Modo diz respeito à intenção da ação. O que é tempo? A indicação de qual é o tempo em que esta ação é executada, ou será executada, ou está sendo executada. A relação de tempo mesmo. E o que é pessoa? Se refere à pessoa do discurso, a primeira, a segunda, a terceira, do singular ou do plural. Ok? Belezinha? Beleza. Quando você identifica o verbo, primeiro você tem que identificar o
modo. O que eu falei? Modo é justamente a intenção. Nós temos 3 intenções. A intenção da certeza, a intenção de marcar uma possibilidade, a intenção de marcar uma ordem. Certeza é o modo do indicativo. O que é uma indicação? Para você dar uma indicação é necessário que você tenha uma certeza. A possibilidade é o que nós chamamos de subjuntivo. E a ordem é o que nós identificamos como imperativo. Aí a primeira coisa, o primeiro passinho que você tem que dar para o reconhecimento do verbo é analisar o modo. Eu tenho feito as correções. Vocês têm certeza de que eu tenho feito as correções, né? Eu estou deixando margem para dúvida? Não. Quando eu digo eu fiz as correções, eu estou deixando margem para dúvida? Não. Então, ambos os momentos, eu tenho aqui uma identificação de certeza. Eu tenho nos dois, portanto, referência ao indicativo. Nós não sabemos classificar adequadamente os verbos porque nós não sabemos reconhecer os modos primeiro. O verbo é o quê? O verbo é a classe gramatical que passa para nós uma informação. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar é qual é a intenção dessa informação. Só que não é assim que nós identificamos o nome do verbo. Nós primeiro chamamos o verbo pelo tempo. Aí que é o grande equívoco. Pensando em tempo, nós temos passado, presente e futuro. O passado nós chamamos de pretérito, tá? Só que nós não temos somente esses tempos. Nós temos uma duplicação desses tempos. O pretérito nem sempre é uma ação que aconteceu somente uma vez. Às vezes é uma ação que se repetiu algumas vezes. E aí entra o aspecto do verbo. Se eu percebo que é uma ação que aconteceu uma vez, eu tenho um aspecto perfeito. Se eu sei que eu tenho uma ação que se repetiu, eu tenho um aspecto imperfeito, porque é a questão da duração. Perfeita porque durou de uma forma limitada, acabou, e imperfeito porque perdurou durante um tempo, ok? E ainda foi interrompido. Quando a ação nem chegou a acontecer, eu vou poder chamá-la de perfeita ou imperfeita? Não chegou a acontecer, então eu não tenho que chamá-la. Quando uma ação acontece num passado e depois dessa ação aconteceu outra coisa, esta ação primeira, ela é mais do que finalizada, né? Portanto, eu chamo de mais que perfeita. Ok? Quando eu digo para vocês, por exemplo, eu tinha feito o jantar antes de você chegar. O que aconteceu primeiro? Primeiro, eu fiz o jantar. Depois, você chegou. Então, a gente consegue perceber a ordem. Só que quando eu falo, eu tinha feito o jantar, aí eu encontro um tempo composto. E o professor nos manda decorar o mais que perfeito com o tempo simples. Fizera o jantar antes de você chegar. Aí já dói um pouquinho o estômago, né? Porque a gente não costuma fazer apresentar o fizera, o comera. É capaz de nós dizermos, fizera o jantar antes e você chegara. Tá certo isso? Por que não está certo? Porque rompe a lógica. O chegara é o mais que perfeito. E aí, claramente, eu tenho a indicação de que primeiro eu fiz o jantar e depois você chegou. Eu não posso colocar duas ações anteriores porque não há uma identificação clara de momento em que essas ações aconteceram. Deu para entender direitinho? Deu para entender, Dri? É o fizera. É o fizera. Eu não posso dizer
fiz o jantar e você chegara. Eu posso dizer isso? O chegara é o mais que perfeito. O que aconteceu primeiro? Primeiro eu fiz o jantar. É uma questão de lógica, é uma questão de sentido. Eu não posso fazer essa reescrita. Só que quando você não está atenta às relevâncias que o verbo tem para a interpretação de texto, você acaba deixando o verbo escapar e olha a frase. Só lê a frase e pensa, será que está com a mesma ideia? Será que não está com a mesma ideia? No processo de reescrita, o verbo é fundamental, inclusive. Porque você precisa manter as mesmas noções de modo, de tempo. O número e a pessoa podem até ser alterados, porque você pode alterar o sujeito. Mas o modo e o tempo eu posso alterar? Não. Senão muda o sentido. Ok? Belezinha? Vou seguir aqui, tá? Aí nós temos, ambos eu tenho indicativo e em ambos eu tenho um passado, presente ou futuro. Eu fiz e eu tenho feito. O fiz, com certeza, é passado. Então, eu chamo aqui logo de pretérito. Eu tenho um pretérito que se repetiu ou que foi pontual. Foi pontual. Mas aqui finalizou, não finalizou? Eu tenho pontualidade de início e finalização da ação. Então, eu tenho um pretérito perfeito. Olha só, coisa mais simples é identificarmos primeiro o modo. Mas o nome do modo vem atrás. É um pretérito perfeito do indicativo. Então, nós acabamos por mudar a forma como olhamos o verbo. O imperativo. Tá? Aí, reparem só. Aqui em cima, por incrível que pareça, eu vou chamar esse verbo aqui embaixo de pretérito perfeito do indicativo, tempo simples. Por que tempo simples? Um verbo só. E aqui eu tenho um pretérito perfeito. Perfeito. Vou mostrar para vocês porque eu tenho um pretérito, mas isso aqui é um absurdo. A gente acha, meu Deus, como assim? Mas eu vou explicar porque que ele tem esse nome. É um pretérito, ele é perfeito, mas ele é um pretérito perfeito do tempo composto. Eu posso substituir um pretérito perfeito do tempo composto por um pretérito perfeito do tempo simples? Sim, mantendo o sentido. Indicar isso aqui é a mesma coisa que indicar o de baixo? Não. Mas, Rose, por qual razão este verbo é chamado de pretérito perfeito? Porque, pensem aqui, numa linha, eu tenho futuro, passado e presente. E se eu tenho feito, continua aqui, não continua? Não terminei, então, no presente, essa ação está acontecendo. Eu tenho um momento de acabar? Não tenho essa indicação de finalização. Mas eu sei que em algum momento pontual eu comecei. Então, esse é um pretérito perfeito, que eu sei que em um determinado momento eu não fui pingando. Quando eu digo que eu tenho feito as correções, eu digo que eu fiz um pouquinho aqui, eu fiz um pouquinho ali, ou eu dou uma ideia de continuidade? É interrupção? Não. Então, se não é interrupção, não é imperfeito. Essa é a lógica. Quando tem a interrupção, quando não tem a ideia da concretização, como se eu fizesse a prova, é um pretérito imperfeito do subjuntivo. Eu tinha feito mais que perfeito. Porque quando você diz, eu tinha feito a ligação, você não consegue, o outro, a pessoa com a qual você está conversando, não acha que você terminou de apresentar a frase. Quando você entra e diz assim, eu tinha feito a ligação. A pessoa se pergunta, por que ela está falando isso? Entendeu? A menina está descabelada e diz, mãe, eu já tinha penteado o cabelo. Se
ela chegar do nada e falar, mãe, eu já tinha penteado o cabelo, dá a impressão de que a mãe falou alguma coisa. Então, o contexto ele não está completo, ok? Então, você tem uma ação que é anterior a uma outra ação também no passado. Eu já tinha penteado o cabelo. Quando, por exemplo, quando você me chamou a atenção, eu já tinha penteado o cabelo. Dá sempre uma ideia de que esta é a primeira ação do diálogo, do discurso. E quando você passa, Maviane, a analisar verbo justamente pelo aspecto, pelo sentido, pelo valor, pelo critério semântico, fica mais simples. Porque aí você sabe qual é o nome dado a determinada estrutura. E esse nome não vai mais assustar. Nós morremos de medo quando encontramos o nome. Vejam que no início eu falei assim, na estrutura, nas frases apresentadas, se pode fazer a substituição do pretérito perfeito do indicativo tempo composto pelo pretérito perfeito do indicativo tempo simples, sem comprometer a correção gramatical, apesar de alterar o sentido. Verdadeiro ou falso? Você já não sabe. Porque você estacionou nos nomes. Se empacou nos nomes. E já dá um desespero. Olha, você tem aqui, nessa abordagem, muda o sentido, mas mantém correção? Então, se o CESP indica, pode-se alterar a estrutura, apesar de mudar o sentido, mantendo-se a correção. Essa observação que você está falando para a gente, no caso, é só o verbo ter e haver no pretérito perfeito. É só essa exceção. Essa é com o tempo composto, mas normalmente um tempo composto não pode ser substituído por um tempo simples, a não ser que seja o mais que perfeito. Eu já tinha penteado o meu cabelo. Eu penteara o meu cabelo. Eu já penteara o meu cabelo. Eu posso fazer essa substituição porque significa a mesma coisa, um tempo composto do mais que perfeito e o tempo simples do mais que perfeito. Significa a mesma coisa. No caso do pretérito perfeito do indicativo tempo composto, não significa a mesma coisa. Então, não houve alteração gramatical, mas houve alteração de sentido. Exatamente. Só acende a antena quando tiver o verbo ter ou haver. Em tempo composto, sim. Exatamente. Mas a grande dificuldade disso é o fato de que nós nunca estudamos tempo composto. Aí me diga, eu já terei feito a cama quando a senhora chegar. É futuro, né? Mas é alguma coisa, é a mesma coisa de dizer eu farei a cama? Diferente. O sentido é diferente. E aí eu tenho o mesmo nome dado para o verbo. É o futuro do indicativo. Só que um é tempo simples e o outro é tempo composto. Mas eu posso substituir? Não. Porque o que eu quero apresentar em relação ao terei feito é diferente do que eu quero apresentar em relação ao eu fiz. Eu farei. Ok? Deu para entender direitinho? Bacana. Aí você tem a importância e a relevância do verbo. A outra classe gramatical que é super importante é justamente o advérbio. O verbo é primeiro modo, depois o tempo. Os critérios que você analisa é modo, tempo, número, pessoa. Só que, semanticamente, você tem o modo e o tempo como elementos relevantes. Tá? Então vamos lá. Tempo, modo e tempo. Então, depois a gente olha o quê? Mas olha o número de pessoas. Ah, não. Não. Nessa análise, o número para as questões, número e pessoas estão relacionados à correção gramatical. Não é exatamente a sentido, entendeu? O verbo, primeira classe gramatical, porque ele passa para nós a informação, e depois você tem o advérbio. Vocês sabem o que significa a palavra advérbio? Ad significa soma, vérbio se faz referência ao verbo. Qual é a função do verbo? Passar uma informação.
informação. Ele vai informar. O advérbio, esse ad significa soma. Então a gente pode fazer a seguinte leitura: o advérbio é aquilo que soma a informação, que agrega um sentido, que adiciona um valor. Às vezes, a informação não está essencialmente no verbo, como, por exemplo, ela é necessariamente importante. Quando eu digo ela é importante, é exatamente igual de dizer que ela é necessariamente importante? Esse necessariamente está se relacionando com o importante ou com o verbo ser? Com o importante, porque importante é o eixo da informação. Então, nem sempre o advérbio se relaciona diretamente com o verbo, mas ele é chamado de advérbio porque ele está sempre modificando a informação, seja estabelecendo uma relação com o verbo, com o advérbio, um outro advérbio, ou com o adjetivo, no caso de importante. A Ana Cláudia, a aluna da tarde, ela passou para o grupo uma pergunta sobre, não foi nem a Ana Cláudia, mas foi uma pergunta sobre um sempre. Eles queriam saber se o sempre estava modificando o verbo ou se estava modificando o outro advérbio. E aí a minha observação foi de que o sempre estava, na verdade, modificando toda a informação. Quem está com o celular para eu dar uma olhadinha nessa questão do grupo, que foi muito interessante. As ilusões. Sempre na frente. A pergunta é: a palavra sempre está modificando o sentido do verbo andar ou da locução adverbial na frente? A pergunta é, olha, esse sempre está se relacionando com andar ou está se relacionando com na frente? Para vocês, está se relacionando com o quê? Então, eu poderia dizer que as ilusões andam sempre. A informação essencial que eu quero passar aí é qual? É que as ilusões andam na frente. Em termos de importância, de maior relevância, o na frente tem maior relevância do que o sempre. Ok? Beleza? Deu para entender? Eu quero indicar que as ilusões andam na frente. Quando é que elas andam na frente? Sempre. Então, esse sempre aqui, na verdade, não está se relacionando ou com na frente ou com anda ou não. Este sempre está se relacionando com toda a informação. Nesses casos, é que eu vou poder pegar o sempre e modificar o sempre de lugar. E isso não vai interferir no sentido da frase. Porque, às vezes, se por um acaso o termo estivesse se relacionando só com um advérbio, ele não poderia se distanciar muito do advérbio. Se ele estivesse se relacionando com um adjetivo, ele não poderia se distanciar muito do adjetivo. Mas quando ele está se relacionando com toda a informação, ele pode ficar em qualquer canto. Então, se colocar sempre as ilusões andam na frente. correto, semântica, correto. Sim. As ilusões sempre andam na frente. As ilusões andam sempre na frente. Eu posso fazer uma modificação. Agora, isso é muito importante, gente, porque tem questões que perguntam: a estrutura X pode ser alterada de posição sem comprometer classe gramatical e sentido? Nem sempre pode, porque colocaram na nossa cabeça que o advérbio sempre poderá sair daquela posição. Alguém diz para você, você abraçou aquilo porque fica fácil abraçar. Fui vendo os gabaritos e aí fui construindo a minha... Olha, sabe uma banca que pergunta muito isso, a Consultec, pergunta muito sobre posição. Não do advérbio.
pega do geral. A Consultec, ela é bem específica. Pega o advérbio e pega alguns adjetivos também, que modificando a informação. Fica sentido. Algumas estruturas, exceções, né? Normalmente no concurso eles colocam estruturas que podem mudar de posição sem alterar sentido. Consultec, se botar. A Consultec é porque ela coloca A, B, C, D, E, então só uma não vai cumprir o que ela está pedindo ou vai cumprir o que ela está pedindo, né? Por exemplo, o homem cego chegou. É a mesma coisa de dizer que o cego homem chegou? Não. O homem cego é o cego de fato. O cego homem é o homem que, apesar de enxergar, não vê. Então, aí está numa relação mais subjetiva. Tá? A Consultec pega esse tipo de estrutura e quer que você saiba responder. Eu quero alguma coisa. Eu quero coisa alguma. É a mesma informação? Não. Mudou a posição, e aí é o pronome, mudou a posição, em um momento eu tenho uma ideia positiva, de soma, de agregar, e outra eu tenho uma ideia de anulação. A gente só não sabe, assim, observando, a gente consegue identificar as mudanças na semântica, mas a gente não tem a técnica e não sabe justificar. Exato. E isso que o módulo de interpretação faz. Ele tira você do inconsciente e lança você no consciente. É fazer sabendo por que está fazendo. Ponto. Aí você encontra uma estrutura dessa, pega o sempre aqui, vou trabalhar com a importância do advérbio no seu valor semântico. As ilusões nunca andam na frente. Eu poderia colocar as ilusões andam nunca na frente? Essa posição com nunca já não poderia ser permitida, percebem? Eu só poderia colocar nunca as ilusões andam na frente, as ilusões nunca andam na frente, mas eu não posso colocar as ilusões andam nunca na frente. Porque esse nunca estaria se relacionando somente com ilusões e a gente não conseguiria acompanhar a ideia. Não pode afastar muito. Porque ele sendo colocado aqui, ele iria se relacionar muito com o na frente. Mas, Rosa, é por causa de posição? Não, é por causa da frase. Nesse contexto, não poderia. Mas eu poderia colocar as ilusões andam na frente? Nunca. Com a vírgula, obrigatoriamente, porque senão ia ficar sem sentido, aqui no fundo. E colocar o nunca, aí... Vírgula, nunca. Mas aí eu teria que colocar a vírgula, porque senão, se eu não colocasse a vírgula, olha que coisa incrível, gente. Ave Maria, eu gosto de português demais. Olha que coisa incrível. Se nós não colocássemos uma vírgula aqui, se fosse o termo nunca e não colocássemos uma vírgula, a nossa leitura seria a de que nunca estaria se relacionando apenas com na frente. E aí iria ter um conflito de ideias. Ela apresentou uma observação super interessante. Se eu coloco as ilusões andam cambaleando na frente, eu já não tenho uma possibilidade de dizer que cambaleando está se relacionando com na frente. Entendeu? Vai ser sempre com andam. É sempre o modo como elas andam. Tá? Então, assim, é uma coisa incrível, é massa mesmo. Voltando aqui, porque a gente ainda vai trabalhar advérbio no seu momento próprio de advérbio, e aí suas relevâncias. A outra classe gramatical... Apagou, foi? A outra classe gramatical, nós vimos o verbo, a importância do verbo, nós temos a importância do advérbio, e aí você tem uma outra classe gramatical que é super relevante, que são as conjunções. Nós temos dois tipos de conjunções. Nós temos as conjunções coordenadas. Conjunção eu vou falar bem rapidamente, tá? Porque conjunção é um conteúdo mais complexo. Há uns 8 anos, eu trabalhava conjunções no módulo de interpretação. Matava o povo.
Matava. Aí teve um aluno que ele tinha muita dificuldade com o português e falou para mim: Rose, não estou conseguindo acompanhar, acho tudo muito confuso, porque quando você fala de conjunções, você traz uma quantidade enorme de conteúdos. Aí eu tirei conjunções da parte de semântica, não por ter achado que era a melhor alternativa, mas porque realmente compreendi que os alunos não conseguem acompanhar. O que se tornou conjunções? O conteúdo conjunções se tornou o último conteúdo do nosso curso de português. Porque você realmente precisa saber tudo. As conjunções, elas não, porque ela é tudo. É diferente. Ela não é o resto. Ela é o que conecta tudo. Então, precisa de uma bagagem. Então, enquanto eu estava querendo trabalhar com 2 tipos de conjunções, porque nós temos as conjunções coordenadas e as conjunções subordinadas, dentro das subordinadas, não anotem isso, porque eu vou falar muita coisa, tá? Dentro das subordinadas, você tem as subordinadas adjetivas o quê? Tem as subordinadas substantivas e as subordinadas adverbiais. As subordinadas substantivas, elas só vão ocupar a posição de coisa. Então, elas não agregam valor semântico. Rose, não entendi. Disseram, e é um substantivo, é porque ela vai introduzir uma estrutura que está na posição da coisa, tá? Vou colocar aqui para vocês visualizarem. Dizem que português é fácil. É difícil, aliás. Vou colocar minha perspectiva. Não. Aqui é minha perspectiva. A perspectiva de vocês dizem que português é fácil. Quando eu digo dizem, eu estou falando que esta é a minha opinião? Não. Então, quando eu apresento dizem, eu estou dizendo que eu acredito justamente no oposto a isso aqui. Olha a relevância do verbo para a interpretação de texto, tá? Quem diz uma coisa. Não diz uma coisa? Que coisa está sendo dita? Que português é difícil. Tudo isso aqui está na posição de uma. Qual é o elemento que está conectando? O que? Esse que, portanto, ele introduz uma informação que está na posição de um substantivo. É um conectivo. É uma conjunção. E é uma conjunção de que tipo? É uma conjunção subordinada, porque toda essa estrutura não é dependente do verbo dizer. É uma conjunção subordinada que tem valor de introduzir uma informação, uma estrutura que é substantiva. Não é ela que tem valor substantivo, não. Ela introduz uma estrutura de valor substantivo. Essa estrutura aqui deixa a informação, dizem, íntegra. O que é deixar uma informação íntegra? Que tem um sentido inteiro. Então, essa estrutura ajuda a introduzir uma estrutura integrante, porque está integrando, não está? Então, eu posso chamar essa conjunção de conjunção integrante. Toda conjunção integrante introduz uma estrutura com valor substantivo. Mas não tem valor semântico. Não agrega um valor de causa, consequência, modo, tempo, finalidade. Agrega? Não. É diferente de... ela fez a comida... Eu vi. Ela fez a comida, aqui eu vi. Olha, o tom, ele vai diferenciar toda a estratégia aí. Porque essa informação, ela está especificando a comida ou ela está atestando que ela realmente fez a comida? No tom que eu utilizei, ela está atestando que ela realmente fez a comida. Ela está comprovando que realmente ela fez a comida. Eu tenho, portanto, ela não é uma informação que explica que, de fato, ela fez a comida? Ela não fez a comida? Não, ela
ela fez? A comida. Vou até colocar aqui, ó. Que eu vi que ela fez a comida. Então, essa estrutura está completando alguma coisa aqui? Está no lugar de uma coisa? De um substantivo? Não. Está introduzindo uma explicação. Ela não é subordinada. Ela é coordenada. Mas nas coordenadas, eles perguntam qual é o valor semântico. Eu posso colocar no lugar desse que um portanto, porque eu mantenho a mesma ideia, mas eu posso substituir esse que pelo porquê? Posso ou não posso? Posso substituir pelo pois? Posso. Por quê? Porque o porquê e o pois estabelecem uma relação também de explicação. Deu para entender direitinho? As conjunções, sobretudo as conjunções coordenadas, tá certo? As conjunções coordenadas e as conjunções subordinadas adverbiais, elas agregam um valor semântico. Então é para a gente ficar muito atento. Mal entrou na sala, suspirou. Esse mal introduz uma ideia de que tipo? É o tempo. No momento exato, no mesmo instante que ela entrou na sala, suspirou. Então eu tenho aí uma referência temporal. Deu para entender direitinho? Todas as vezes que eles pedirem para vocês identificarem o valor de uma conjunção coordenada ou subordinada, vocês vão ter que fazer interpretação de texto. Não obstante, conquanto e porquanto são conjunções extremamente recorrentes. Vocês utilizam essas conjunções? Não obstante, conquanto e porquanto. Porquanto mais. Que é uma ideia de... Conquanto é sempre uma oposição. E não obstante também é sempre uma oposição. Conquanto, não obstante, porquanto. É oposição, conquanto e não obstante, a explicação porquanto. Vocês já viram e utilizam a estrutura outro sim? O que significa outro sim? Igualmente, também, assim como. Outro sim. Outro sim. Outro sim. Outro sim. Outro sim. Outro sim. Igualmente, também, assim como. O se é o se condição e o se pronome juntos. Bom, vista a importância da conjunção, a outra classe gramatical super importante é justamente a classe de artigo. Gente, o artigo é muito legal. O artigo é massa, É melhor do que outro sim. Se eu digo, eu vou te dar uma surpresa, é a mesma coisa de eu vou te dar a surpresa? Não. Você pode não saber qual é a surpresa, mas você já ouviu falar que tem uma surpresa quando utiliza-se o artigo a. Eu vou te dar uma surpresa amanhã. Aí no dia seguinte, eu vou te dar a surpresa. Porque eu já falei sobre a surpresa. Então você já sabe sobre qual surpresa eu estou falando, apesar de não saber qual é. Essencialmente você sabe qual é a palavra. Então você tem aí uma extrema relevância ligada ao artigo, e o artigo é muito importante para a utilização de crase, por exemplo.
O grupo está sendo muito legal por causa das observações que eu tenho recebido, exemplos, não é mesmo, para nossa aula. E o Carlos mandou uma pergunta sobre a Constituição, vocês viram? Com acento grave. Quando se diz, ninguém será submetido à tortura. Esse à tortura não tem acento grave, ele queria saber por quê. Porque qualquer tortura. É uma tortura qualquer. Não tem artigo, pode ter acento grave, indicando fusão? Não. Quando você compreende, é só preposição que foi requisitada pelo termo submetido. Quem é submetido a. Se eu não tenho outro a, não tem como fazer fusão. E você só percebe a ideia deste a com o qual não se pode fazer fusão no momento em que compreende a relevância de um artigo. Sintaticamente, o artigo ele não é obrigatório, mas semanticamente ele vai fazer toda a diferença. Deu para entender direitinho? Sintaticamente. Não é obrigatório. Por isso não vou poder dizer que seja facultativo colocar ou não colocar o acento grave na construção ser submetido à tortura. Não é facultativo. Porque facultativo é aquilo que eu posso ou não apresentar sem mudar sentido. Se alterou sentido, deixa de ser facultativo. Um exemplo ótimo que acabou de passar por minha cabeça. Não, meus exemplos são péssimos. Mas vou dar o exemplo assim mesmo. Seu marido pode ou não te trair. Mas é facultativo? Para o relacionamento? Não. Vamos aqui. Quando ele pede para se identificar, você vai ter que olhar, portanto, elementos fundamentais a uma argumentação. De um processo, de uma época, aí você vai procurar verbos, conjunções, advérbios e agreguem aqui o artigo, que eu não colocava o artigo, mas o artigo é muito importante para as questões de reescritura, sobretudo. Questão de reescritura, gente, são questões que vão ser ou para resumo ou para paráfrase. O que é parafrasear? Parafrasear é você reescrever um determinado fragmento utilizando outras palavras. O resumo é você compactar um texto com menos palavras, ok? Achava que parafrasear você acrescentava algo a mais. Não, parafrasear é fazer uma frase paralela, por exemplo, mas que tenha. Você não acrescenta, não pode acrescentar, não. Paródia. Paródia, eu acho que é por isso que você está pensando que os dois consonam com P. A paráfrase, você mantém o teor do texto. Isso aqui é uma citação indireta. Aí muitas vezes quando você quer pegar o sumo da ideia do autor, mas não lembra exatamente quais foram as palavras com as quais ele trabalhou, você pode indicar parafraseando fulano de tal, porque você vai se aproximar bastante ao que ele disse, mas não vai ser da mesma maneira. O resumo já é diferente, você vai pegar o que é mais relevante. A paráfrase, todos os elementos vão ter que ter representação. Mas o resumo, você vai pegar só o sugo mesmo daquela informação. Neste momento, você pode, se for um texto ilustrativo, você vai pegar somente as palavras que estarão relacionadas ao assunto, a delimitação do tema, a identificação breve das ilustrações. Isso também dependendo do que ele queira que você resuma. Porque se ele pedir para que você resuma o assunto, o tema do texto apresentado pode ser assim resumido. Você só vai pegar os elementos que mais se repetem. Você não precisa pegar a ilustração. Se for para fazer fichamento, é um resumo. No fichamento, você precisa colocar a ilustração, referências às ilustrações, tá? Se ele quiser que você compacte um texto que seja argumentativo, você também tem que trazer uma noção acerca da tese. Belezinha?
diferenciar uma... A paráfrase do resumo? Parafrasear de uma forma compacta. Como é que eu vou diferenciar a paráfrase do resumo? O resumo é uma extensão maior. A paráfrase é de uma frase, de um parágrafo, entendeu? O comentário é a questão de redação. A redação nada mais é do que uma questão de interpretação de texto. O que é interpretar texto? Primeira aula do módulo de interpretação, eu tenho 3 níveis básicos de leitura: decodificação, compreensão e interpretação. Decodificação, quando você junta as letrinhas e consegue identificar uma determinada palavra. Compreensão, quando você consegue perceber internamente o amplo, o macro daquele texto. E interpretação é quando você consegue apresentar o que fez de considerações sobre aquele determinado texto. Essa interpretação ela pode ser objetiva, ou seja, você reconhece essa percepção a partir das alternativas que a banca te apresenta. Ela pode ser subjetiva, que é com um comentário. Esse comentário ele pode ser um comentário que demarca uma tese, uma opinião, ou um comentário que demarca apenas um conhecimento, o que vai mudar o tipo de questão de redação. Pode ser uma discursiva argumentativa ou uma discursiva expositiva, mas não deixam de ser uma questão de interpretação de texto. Se você leu a proposta e não entendeu a proposta, o que vai acontecer? Senta que lá vem fumaça. Vem um 0, vai fugir da proposta temática. Então, antes de eu querer aprender a produzir um texto, eu tenho que aprender a interpretar texto. E esse movimento, decodificar, compreender e interpretar. Eu tenho também questões de interpretação ligadas à comparação. É quando ele coloca texto X, texto Y e questões relacionadas a esses dois textos. Essas questões, elas podem procurar o que há de semelhança ou o que há de diferença no texto. Para você identificar isso, é necessário que nos dois textos haja a identificação do assunto, do tema da ilustração e da tese, se houver. Se os textos forem textos argumentativos. Às vezes, um texto é argumentativo e o outro é expositivo. Mas como fazer esse alinhamento? Para ser uma questão de comparação, tem que haver pelo menos o mesmo assunto. Vocês vão, portanto, procurar quais são as interseções em termos de palavra mesmo. Ok? Vai ter que ter um determinado termo aqui que se repetirá no texto Y. Estão acompanhando direitinho? Vamos lá. Quando tem aqueles provas, texto 1, texto 2, e aí eles pedem para fazer as comparações, tem que ser parecido. Os textos, para se fazer uma comparação, é necessário que tenha uma interseção. Então, é fundamental que eles estejam explorando pelo menos o mesmo assunto. Pode não ser o mesmo tema. Por exemplo, a importância da tecnologia em um texto e os avanços das redes sociais em outro texto. Os avanços das redes sociais só aconteceram por causa do avanço da tecnologia. Veja que eu tenho uma interseção aí. Mas tudo depende de como é que eles vão apresentar isso nas questões. Por isso que, neste momento, a análise do enunciado é fundamental. É o enunciado que vai demarcar para você, Dulcinha, o que você precisa olhar no texto, ok? Nos textos, no caso. Vamos lá. Relembre aí a diferença de assunto e tema. O assunto é o macro. E o tema é a delimitação. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão analisar esse texto, identificando o assunto, o tema, a ilustração, a tese, se houver,
E eu quero que vocês ampliem um pouquinho esse processo, analisando quais são os termos que estabelecem uma costura. Rose, não entendi. Por exemplo, a palavra citadino está se relacionando com cidade, vai se relacionar com algo, com urbanização. Então, eu quero que vocês já percebam no visual como é que essa costura no texto é organizada, tá? Vocês vão ter um tempo para fazer isso, vocês vão ter 8 minutos para isso, tá?